paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou o evangelista Jefferson do canal Boas Novas. E convido a você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like e comentar o vídeo também. Muito obrigado, um bom estudo para você. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por esse tempo de estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus por esse tempo de louvor. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus por todos vocês que estão conosco, onde quer que você estiver. Nós louvamos a Deus pela sua vida, por estarmos juntos, para rendermos graças ao Senhor. Queridos, nós vamos, na continuidade do nosso culto, dar sequência ao nosso estudo do livro do Apocalipse, Apocalipse de número 14. Nós já meditamos até o capítulo 13 e hoje nós vamos continuar no capítulo 14. Eu te convido para nós, antes de iniciarmos a leitura, fazermos mais uma oração. Onde você estiver, peça que Deus fale com você através da sua palavra. Deus tem sempre prazer em falar com quem tem prazer em ouvir. Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo dia de vida, por tudo que nos deste neste dia e por tudo que nos deste até aqui, Senhor. Te louvamos e te adoramos. Agora, nós nos aquietamos, nos assentamos reverentemente, abrimos o nosso coração e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Toda e qualquer dificuldade, barreira, limitação, sejam vencidas agora, ó Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, e que a tua palavra nos alcance para cumprir em nós o propósito para o qual ela é enviada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Nós estamos estudando de uma forma singela o livro do Apocalipse. Apocalipse é o livro que Jesus mandou João escrever para os seus servos. Quem, disse Jesus, me segue, não andará em trevas. O Apocalipse está dizendo que quem não creu em Deus e passou por essa vida e não creu em Deus, ele verá que ele existe. Aqueles que já foram, já viram. E aqueles que ainda vivem, um dia verão. Quem passou por essa vida e não ouviu ou não deu ouvido à voz de Deus, um dia, o Apocalipse está dizendo que ele ouvirá tudo aquilo que ele disse. Então é com esse coração, com esse espírito que nós estamos meditando no livro do Apocalipse. Hoje, nós vamos ver no capítulo 14, 15, se o tempo permitir o 16, a ira de Deus sobre a terra e seus habitantes. Lembrando que nós já vimos no capítulo 13 a apresentação das duas bestas, o anticristo e o falso profeta, e agora chegamos no capítulo 14. O capítulo 14, ele é todo parentético, é um parêntese. Depois da apresentação das duas bestas, João abre um parêntese para explicar esses 7 eventos que estão aqui no capítulo 14 e um pouquinho do capítulo 15, para depois dar sequência à revelação que ele começou no capítulo 13. Então, tenha em mente que você está lendo agora um parêntese. Capítulo 14, versículo de 1 a 3, nós encontramos ali o versículo 1 dizendo: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como que voz de muitas águas, como que voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tangem sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra.
Vocês devem se lembrar que nós vimos os 144.000 no capítulo 7 de Apocalipse. Ali eles estavam sendo selados, colocando o nome de Deus na sua fronte, para não serem atingidos ou atacados pelo anticristo durante a grande tribulação, para eles pregarem o evangelho do reino. Aqui são os mesmos 144.000. João está vendo eles agora depois de cumprirem a sua missão. Eles já estão diante do trono, já estão diante dos 4 seres viventes, cumpriram com a sua missão, foram comprados para Deus, eles estão felizes, eles estão tocando e cantando, tocando harpas e cantando louvores. E o versículo que nós lemos diz que o cântico, versículo 3 diz que o cântico que eles cantam e tocam, ninguém pode aprender, é exclusivo deles, não tem como aprender. É um cântico que só eles sabem como tocar e cantar este cântico. Então, está entendido, é os mesmos 144.000, 12.000 de cada tribo de Israel. Lá no capítulo 7 eles são apresentados. Aqui eles já estão galardoados, já cumpriram a sua missão. Amém? No versículo 4, diz assim, estes, os 144.000, eles não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles seguidores do Cordeiro, onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. Não se macularam com mulher aqui, é uma linguagem simbólica. Mulher aqui significa a prostituição religiosa, é a religião falsa. É comum na linguagem simbólica da Bíblia, nós vamos ver no próximo encontro nosso, no capítulo 17, a religião falsa sendo comparada como uma mulher. As virgens que foram ao encontro do noivo, elas eram chamadas de virgens, mas elas estavam representando os salvos, homens e mulheres, as virgens prudentes. A igreja é comparada com uma noiva fiel. Então, não é a primeira vez, nem no Apocalipse, nem nos Evangelhos, que a religião ou o movimento religioso é comparado com uma mulher. Então, está dizendo que os 144.000, eles não se corromperam, eles não se prostituíram espiritualmente, eles não se macularam com as religiões falsas predominantes durante a grande tribulação. Amém? Essa é a primeira parte. Depois, no versículo 6, 14 e 6, nós temos aí, João vê a primeira voz. Por quê? Porque são 4, né? Versículo 6 de: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Perceba, queridos, que no próximo capítulo, os juízos de Deus são inevitáveis. Os mais severos juízos sobre as taças, eles serão derramados na terra. No capítulo 15, no capítulo 14, nesse parêntese, nós vemos os alertas de Deus ainda, avisos de última hora, na misericórdia. Em meio a blasfêmias, a rejeição, Deus ainda está avisando. A primeira voz é um anjo voando, né, pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno, é um mensageiro da misericórdia de Deus em meio aos seus juízos que continuarão caindo. Então veja, anjos pregando em grande voz, próximo à terra, e dizendo: temei a Deus, dai-lhe louvores, rendei-lhe glória, Deus. Anjos sendo ouvidos, anjos sendo vistos. Talvez aconteça nesse tempo das vozes dos anjos o mesmo que aconteceu com Noé no dilúvio. A Bíblia fala que ele foi um pregador da justiça, mas ninguém deu ouvido. Alguém podia falar: mas
Como é que eles iam acreditar num projeto maluco daquele da arca? Tá bem, no começo vamos imaginar que eles duvidassem. Mas e depois de ver a arca pronta? E depois de ver os animais entrando na arca? Era dureza do coração mesmo. Talvez aconteça durante a grande tribulação que a grande maioria também não vão dar ouvido ao evangelho da misericórdia. É o evangelho do reino, não é da graça, é o reino que se aproxima. É o julgamento das nações. Os juízos cairão severamente. Então a primeira voz fala de um anjo voando pelo meio do céu, anunciando a mensagem do reino milenar. A segunda voz está no versículo de número 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Essa prostituição aqui também é religiosa. Queridos, eu vou pular esse versículo 8, porque no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, no capítulo 17, nós temos um capítulo inteirinho para falar da Babilônia. É muito importante. Então, não vou nem entrar aqui, nós vamos ver isso, permitindo Deus, na próxima quarta-feira. A terceira voz, terceiro anjo. Então, João, no capítulo 14, ele abre um parênteses, ele vê os cordeiros já galardoados, ele vê os 144 mil já galardoados diante do trono, tocando harpa, diz que eles não se macularam, eles venceram, são primícias para Deus. Agora ele vê os anjos falando com grande voz, né? Primeira voz, segunda voz, terceira voz. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Terceiro anjo faz um aviso dizendo: olha, quem adorar a besta, quem receber a sua marca, vai para o tormento pelo século dos séculos, é um tormento eterno, como quem está no fogo e no enxofre, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. É uma voz avisando. Uma mensagem para aqueles que perderam o arrebatamento, que estão sendo encurralados, perseguidos pelo anticristo, no fogo da tribulação. O anjo mostrou para João, deixando uma mensagem dizendo: olha, quem aceitar o sinal, ou o seu número, ou adorá-lo, adorar a besta, ele não tem salvação, ele vai para o tormento eterno. Daqui um incentivo, uma mensagem do anjo dizendo para aqueles que serão perseguidos. Versículo 12: aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus, da fé em Jesus. Está dizendo, fica firme. Quem estiver vivendo este momento deve ser perseverante. Aqui está a perseverança, para se livrar deste tormento. Mais uma mensagem angelical sobre a terra, anunciando, nós vamos ver daqui a pouquinho, aqui o anjo está anunciando, daqui a pouquinho nós vamos ver isso se consumando, na continuação do livro do Apocalipse. É um parêntese, daqui a pouco fecha o parêntese, vem os juízos e tudo isso que os anjos estão falando começa a acontecer. Quem está me entendendo, diga amém. A quarta voz: então ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, os bem-aventurados mortos, está dizendo que diante das terríveis circunstâncias daqueles dias, das terríveis trevas espirituais, morrer torturado e ir para o céu é um alívio, é um bom negócio, é o melhor negócio da vida deles, aceitar pela fé em Deus, deixar
através da sua fidelidade, do seu testemunho de Jesus, morrer, bem-aventurados. Morreu, dá a impressão que ele perdeu, a besta o matou, o torturou, o destruiu. O anjo está dizendo, olha, bem-aventurados, porque agora morreram no Senhor, eles vão descansar de suas fadigas e as suas obras, ou seja, o seu testemunho, de não aceitar o sinal da besta, de não se deixar vencer pelas terríveis circunstâncias, o segue. Amém? Versículo 14, nós temos aí a ceifa. O que é a ceifa? É a ceifa dos gentios. Olhei e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice, sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Desde que o homem pecou, todos que morreram, salvos ou perdidos, eles ressuscitarão um dia, cada um no seu tempo, os salvos na primeira ressurreição, os perdidos na segunda ressurreição, e cada um segue o seu destino. Destino de acordo com as suas escolhas, o caminho que ele escolheu, a vida que ele escolheu. Mas aqui está falando daqueles que vão estar vivos na terra. A ceifa está dizendo que é para cortar. É como quem vai colher o trigo, como quem vai colher a cevada, como quem vai colher um produto. Fala de a morte, cortar todos aqueles que se ajuntaram no Armagedon para guerrear contra Israel. Então, a esta altura aqui, do capítulo 14, versículo 14 e 15, as nações estarão rebeladas contra Deus no Armagedon. Nós vamos ver isso já em 16, 16, 19, 19. Aqui é a visão, é o parêntese. Então, ele está falando como é que vai ser a ceifa. Vamos lembrar que em Mateus 13, 40 a 42, lá nos Evangelhos, Jesus havia avisado que assim como o joio é colhido e lançado no fogo, mandará o Filho do Homem. Então não tem nada de colher trigo, é simbólico, está falando de vidas. Eles serão ceifados, suas vidas serão tiradas desses exércitos que estarão congregados, de todas as nações na batalha do Armagedon contra Israel. Essa ceifa aqui é só de gentios. Israel não entra nela. Israel sempre foi tratado por Deus como uma nação à parte. Nunca, Deus disse, nunca tratarei os filhos de Israel como as demais nações. Então, como Jesus disse, o Filho do Homem mandará seus anjos, é os anjos que colhem. É os anjos que dão destino, e eles ajuntarão ajuntarão o trigo no lugar, e a palha vai lançar na fornalha acesa, e ali são os que causam escândalos e vivem na iniquidade. Em Mateus 13, 49, diz, assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Todo mundo que pecou, desde Adão até o último que viveu, cada um vai ressuscitar de acordo com o seu caminho, de acordo com o seu destino. Uma ressurreição está distante da outra. Esses daqui, eles estarão vivos. Então, João vê como é que termina para os gentios. Aqui é a ceifa dos gentios. Ele está tendo uma visão dela antecipada. Daqui a pouquinho nós vamos ver como é que ela ocorre. No versículo 17, nós temos a vindima. O que é a vindima? A vindima é a mesma ceifa, só que agora dos judeus, que serão ceifados durante a grande tribulação. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre fogo, e falou em grande voz, ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira é Israel, da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a
no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. No final da grande tribulação, quando haverá uma grande quantidade de judeus mortos na investida do anticristo, é isso que João está vendo aqui. Então haverá um derramamento de sangue tão gigantesco no vale do Armagedon, misturado com a chuva de Saraiva, e esse sangue com água vai fazer correr um rio, parecendo um rio de sangue, porque tem muito sangue junto. E aqui fala que essas águas correrão até 1.600 estádios, ou seja, elas vão correr 280 quilômetros aproximadamente. Até isso, João anotou para nós sabermos dessa enchente de água e sangue que acontecerá, que chegará até os freios dos cavalos. O freio está na boca. Então veja que a boca do cavalo ela está longe do solo. Mas haverá chuva torrencial, haverá chuva de saraiva, de pedras gigantescas, nós vamos ver já no juízo das taças, e juntamente com o grande derramamento de sangue, esse rio, chamado aqui de lagar, que foi pisado fora da cidade porque é no vale do Armagedon. Isso não será em Jerusalém e nem em nenhuma outra cidade, será no vale. Então foi lá que foi pisado o lagar, lá que ocorreu a vindima dos judeus. Quem está me entendendo, diga amém. Chegamos assim ao final do capítulo 14. O parênteses ainda continua. Capítulo 15, vem então os 7 flagelos, em alguma versão, e em algumas outras versões está as 7 taças da ira de Deus. Diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. São os mais severos e os últimos juízos de Deus que cairão sobre a terra e seus habitantes. No versículo 2 ele diz: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Mar, já falei, é multidão, né? É uma multidão de pessoas, nações. Os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A terra, durante muito tempo, achou que poderia afrontar a Deus, blasfemar de Deus, impunemente para sempre. Mas a Bíblia sempre avisou que Deus não se deixa escarnecer, ou que o homem semear, e isso ceifará. Que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então aqui chegou o dia da ira de Deus, os seus juízos estão chegando. No finalzinho do parênteses, João, que começou o parênteses falando que ele viu 144 mil triunfantes, agora ele vê aqui todos os salvos da grande tribulação. Então ele está vendo os redimidos, uma multidão de gente que são os vencedores da besta. Ó, versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, os vencedores da besta e da sua imagem e do seu número, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, estão no céu. Com as harpas, com palmas, eles vão louvar e adorar a Deus. Estes daqui, veja que eles não aceitaram o número, eles não aceitaram a marca, eles não aceitaram a adoração. Foram os vencedores. Então, terá vencedores da besta? Terá uma multidão, despertados pelo arrebatamento,
despertados pelos juízos, despertados pelas mensagens que eles tinham conhecimento, eles venceram. E eles entoavam o cântico de Moisés, segundo o Êxodo 15, cântico de Moisés é o cântico de vitória sobre o inimigo. E entoavam também o cântico do Cordeiro. O cântico do Cordeiro é o cântico da redenção dos pecados. Eles cantavam os dois cânticos. O cântico de Moisés, vitória sobre o inimigo, que é a besta, e o cântico do Cordeiro, que é o cântico da redenção dos pecados. Aí chegamos no versículo 5 do capítulo 15, fechou-se o parênteses. Depois destas coisas, quer dizer, voltamos lá ao assunto, quando ele apresentou as duas bestas. O dragão, a besta que vem do mar, a besta que vem da terra. O capítulo 14 e o 15, até aqui um parênteses. Se nós tivéssemos pulado o parênteses, nós sairíamos lá de 13 e viríamos aqui para 15 e 5. Quem me entendeu, diga amém. Fechou o parênteses, voltamos lá então. Depois destas coisas, olhei, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, versículo 6. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Quando fechou o parênteses, ele olha agora para o céu e ele vê que abriu-se no céu o santuário, ele vê os 7 anjos com 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, e no versículo 8 diz que a partir de agora ninguém poderia entrar no santuário. Então, a partir desse momento que as taças serão derramadas, não adianta interceder, não adianta orar, não adianta pedir, o santuário está fechado. Nós nunca vimos isso, o céu fechado. Nós nascemos com os céus abertos, vivemos com os céus abertos. Hoje as pessoas não entram no céu porque elas não querem, são suas escolhas. Mas quando chegou aqui durante os últimos juízos, na visão de João, falou, olha, ninguém pode penetrar no santuário enquanto não se cumprir. Agora os juízos serão derramados. Chegamos no capítulo 16 e começa então o juízo das 7 taças, ou dos 7 flagelos. 16:1 diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas em toda a terra. Onde tiver os adoradores da besta, este flagelo, este juízo, os alcançará. Então, essa é a primeira taça. A segunda taça que foi derramada, derramou, versículo 3, derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto. Você já viu sangue de morto? Como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, o segundo anjo da taça, veja que os juízos de Deus sobre os selos atingia regiões. O juízo de Deus sobre as trombetas atingia a terra em 1/3. Os juízos de Deus sobre a terra atinge ela por inteiro. Quando o anjo derrama sua taça no mar, toda a vida marinha morre. Imagine o oceano sendo um oceano de sangue. Toda a vida marinha morre. Terceiro,
terceiro versículo do capítulo 16. Versículo 4, que é o terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então viu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que era, ó santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado de beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Diferente do anjo anterior que contaminou o oceano com sangue, os mares, este contaminará todas as fontes, todo o lençol freático, toda a água que se irriga por toda a terra. Deus está dizendo: vocês derramaram sangue inocente, vocês derramaram sangue dos enviados de Deus, então vocês agora terão sangue para beber. Onde alguém for em busca de água, ou no mar ou na terra, ele vai achar sangue. Quem está me entendendo? Diga amém. Em toda terra. E os anjos de Deus dizem: é justo. Olha o que os homens fizeram ao longo da sua história. Quarto flagelo. E o quarto anjo derramou, versículo 8, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O quarto anjo, a sua taça vai sobre o sol. Então, o sol ele escurecerá, né? Ele não dará o seu brilho. Tem outras profecias na Bíblia falando que o sol, tem lugar dizendo que o sol se aqueceu e os homens se queimaram. Tem outro lugar, como em Joel, dizendo: e o sol não dará o seu brilho. A ciência, quando fala da astronomia, ela tem dito que estrelas como o Sol, maiores que o Sol ou menores que o Sol, elas podem terminar passando por uma nova ou por uma supernova. Quando ela passa por uma nova, ela explode e deixa de existir. E quando ela passa por uma supernova, ela, antes de apagar, ela se aquece. Muitas vezes mais. A profecia está dizendo que o Sol se aqueceu e os homens se queimarão. O sol vai queimar. Ele vai aquecer a ponto de queimar as pessoas, e o calor será tão intenso que eles vão blasfemar do nome de Deus, porque sabe que vem do sol, é Deus, não tem ação humana. A essa altura das taças, todo mundo na terra já sabe que os juízos vêm do céu. Ninguém vai conseguir dar um discurso ou uma desculpa de que são fenômenos naturais ou coisas parecidas. Está claro que é um castigo divino. Então, os homens blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, né? Por causa das úlceras que sofriam. Versículo 11, ó. Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então, vocês imaginam a terra como vai estar. Mar em sangue, água na terra, lençóis freáticos em sangue, em trevas, com úlceras, e os juízos continuam. Versículo 12, derramou o sexto anjo, né? O sexto a sua taça sobre a terra, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparasse o caminho para os reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com
o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. E então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então esse anjo, quando derramou a sua taça, secou o Eufrates. Eufrates é um rio que a gente ouve falar dele desde o início da humanidade, lá no Éden. Ele divisa o território de Israel. Israel hoje não ocupa até o Eufrates, porque desde que Israel foi para o cativeiro e voltou, ele nunca mais dominou o território como Deus havia lhe entregado ou prometido a Abraão. Eles só vão fazer isso durante o milênio. Aqui, quando o anjo derrama sua taça sobre o Eufrates seca. As tropas que vêm do Oriente, os países do Oriente aqui são Japão, China, Índia e outros países menores. Seus exércitos numerosos, comandados pelo anticristo, passarão pelo Eufrates, e aqui dá o lugar que eles vão. Eles vão para a grande batalha lá. Versículo 15. Eles, do mundo inteiro, finalzinho do versículo 14, ó. Porque estes espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o finalzinho do versículo 16 diz, eles estão indo para um lugar que se chama Armagedon. É um vale gigantesco, um vale muito grande, na encosta do Monte Carmelo. É o único lugar em Israel que é possível ajuntar uma tropa numerosa e mantê-los ali numa posição estratégica de ataque. Qualquer outro lugar em Israel não teria lugar para uma tropa tão grande, com condições de vida, um lugar que tem água. Então o lugar será, o lugar da batalha, chamado aqui do grande dia do Deus Todo-Poderoso, quando ele volta para livrar Israel e para fazer o julgamento das nações, a batalha se dará no Vale do Armagedon. Veja que 3 espíritos malignos, demônios, operadores de sinais. Quantas pessoas ficam encantadas quando vê milagres, quando vê sinais, quando vê coisas sobrenaturais. Elas esquecem que o diabo é sobrenatural. Natural é o homem. Natural é a terra, natural é a criação, natural é as árvores. Os espíritos, eles são sobrenaturais, não são naturais. E eles têm poder para fazer sinais, para enganar, para curar. Quantas pessoas não foram curadas, aparentemente abençoadas, por enganos demoníacos ao longo de toda a sua vida? Mas as pessoas, elas são apaixonadas por sinais, por milagres. Elas acham que uma vez que a coisa é sobrenatural é de Deus. E nunca foi. Deus é sobrenatural, mas Ele não é o único sobrenatural que opera na terra. Então veja aqui 3 demônios parecidos com os rãs, que saíam da boca do dragão, do anticristo, do falso profeta, e eles eram demônios operadores de sinais, para enganar os reis, para congregá-los para a peleja do grande dia, lá na batalha do Armagedon. Essas nações do Oriente, sabemos até de onde vêm as nações do Oriente, os orientais. Eles marcharão pelo leito seco do Eufrates para se congregarem com as tropas do anticristo no Vale do Armagedon. Amém, queridos? Quem está me entendendo, diga amém. São coisas tão espantosas, quem está vendo isso pela primeira vez, que se Deus não mandasse o anjo falar para João, João nunca saberia, e se João não escrevesse, nós não tínhamos como saber isso antes. Mas Jesus mandou escrever, dizendo, é para os meus servos. Quem for arrebatado antes está sabendo o que vai acontecer com a terra. Quem perder o arrebatamento já sabe certinho o curso das coisas como elas vêm. Tá bem? Lembra que aqui está dizendo no versículo 15, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu.
Lembra da mensagem para a igreja de Laodiceia, que era uma mensagem para a igreja correspondente no dia em que nós vivemos, dizendo, porque você pensa que você é rico, você é pobre, você pensa que você vê, você está cego, e você pensa que você está vestido e você está nu. Aconselhos que de mim compre ouro provado no fogo, colírio para ungir os teus olhos, Apocalipse 3:20, lá na carta da igreja de Laodiceia. E vestidos para cobrir a tua vergonha. Vestir-se da justiça de Cristo. Ai daqueles que quiserem comparecer diante de Deus com qualquer outro mérito, com qualquer outra justiça, com religião, com méritos próprios, com bondade humana, com caridade humana, como intercessores, em nome de Moisés, em nome de Pedro, Paulo, Tiago, João, Maria. Está nu. Está nu. Lembra na parábola que Jesus fala da pessoa que entrou para as festas nupciais, sem trajes nupciais? E o rei lhe perguntou, amigo, como entraste aqui? E ele ficou mudo. Sem trajes nupciais. Então o texto está dizendo que ninguém pode comparecer diante de Deus nu. E nu está dizendo sem vestes nupciais, conforme a mensagem que ele mandou para a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3:20. Bem, queridos, a sétima taça, a última do juízo de Deus. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Essa foi no ar. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está, acabou. É o último juízo. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Desde que existe gente sobre a face da terra, nunca teve um terremoto como esse. Olha o resultado do terremoto. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, é Jerusalém. Esse terremoto rachou Jerusalém em 3. O que mais? Caíram as cidades das nações. As grandes cidades ruíram. Tóquio, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Dubai. As nações, as grandes cidades das nações caíram. Tal foi a força do terremoto. Não foram achados. O terremoto arrebentou tanto com a terra, com as cidades, que os montes desapareceram. E as ilhas também não. Por quê? Com o terremoto vêm os maremotos. Tendo tremor, o mar está na terra. E a terra está junto com o mar. Então desapareceu os montes e as ilhas fugiram. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesava cerca de 1 talento. Quem aqui já viu chuva de pedra? Diga amém. Chuva de pedra de 1 talento, 30 quilos. Você pode imaginar uma chuva de pedra de 30 quilos? Vieram sobre os homens. Desabou do céu sobre os homens, grande saraivada com pedras que pesava cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Foi por isso que, nos capítulos anteriores, nós lemos que Deus abreviou esses dias, senão não teria sobrevivente. Se Deus não diminuísse a intensidade dos juízos, tal é a sua ira contra os moradores da terra, taças cheias da cólera de Deus, afrontado pelo homem durante milênios, de abusos da sua misericórdia, de enfrentamento, de rendição às forças do mal, chegou o juízo, o dia da cólera.
Se Deus não tivesse diminuído a intensidade desses juízos, não teria sobrevivente. Final da grande tribulação, morreu todo mundo. Por causa dos eleitos, que são os judeus, que foram fiéis, são eleitos, porque eles venceram a besta, porque Deus já sabia que eles iam vencer a besta, porque Deus já sabia que eles não iam negar o seu nome, eles morreriam. Aquela palavra de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito das igrejas, aquele que for fiel até o fim. Deus já sabia que haveria fiéis no final, gente que ia ficar resistente, firme a Deus até o fim. Por causa desses é que Deus deixou o sofrimento nesse nível suportável, por causa dos escolhidos. Mais uma vez, o mundo teve a bênção da sobrevivência, da misericórdia, por causa dos escolhidos. Se alguém perguntar por que Deus já não arrebentou com esse mundo que não quer nada com Deus faz tempo, ele vai dizer por causa dos escolhidos. É isso que os evangelhos falam. Por que Deus suporta tanta afronta? Por que Deus está bancando todo mundo para viver, fazer da terra um lugar de afrontar a Deus? Ele vai dizer por causa daqueles que serão salvos. A igreja é o sal da terra. Ela é a luz do mundo. Então não é por causa da terra, é por causa do sal da terra, da preservação. Não é por causa do mundo, é por causa da luz do mundo que está aqui, pregando o evangelho, até que se complete o número dos salvos. Quando se completar o número dos salvos, então o mundo conhecerá a ira de Deus. O mundo conhecerá o juízo de Deus. E quem creu e não creu, todos comprovarão isso. Quem creu e obedeceu com a salvação, quem não creu e desobedeceu, eles seguem para o juízo. Amém, queridos? Então, finalizando, eu quero encerrar aqui no capítulo 16, e nós vamos ver ainda alguns acontecimentos da grande tribulação, mas aqui termina os juízos que cairão de Deus sobre a terra. Começa com os selos, passa pelas trombetas e agora chega nas taças. Pulando os parênteses, quando você lê selos, trombetas e taças, você vai perceber que o Apocalipse tem uma lógica. Observando os lugares que ele fala que é símbolo e os lugares que ele fala que é literal, você vai ver que, mesmo estudando o Apocalipse singelamente, como estamos fazendo, ele fica compreensível, ele deixa de ser um livro que você fala, não sei do que está falando. É verdade que nós estamos falando de interação angelical, coisa que nunca vimos, nós estamos falando de acontecimentos que nunca aconteceram, João está descrevendo coisas celestiais que nem ele sabe o que é, então ele usa a expressão simbólica como, mas ele está deixando claro para nós o que ele está vendo e com o que se parece. E um dia nós veremos isso como é. Amém, queridos? Então que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.